A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da palavra de Deus no livro de 2 Samuel. Nós estamos estudando o livro de 2 Samuel. Estamos no capítulo 10. Nos dois últimos estudos, nós colocamos e disponibilizamos uma pregação de forma editada, né? Sentando à mesa do rei. Não foi tudo que foi ministrado ali na igreja. Caso você queira assistir a pregação na íntegra, basta entrar no nosso canal do YouTube, PBC Brasil, procurar lá Sentando à Mesa com o Rei, e você vai ter lá a ministração. E se você perdeu algum estudo do livro de 2 Samuel ou 1 Samuel, basta também entrar no nosso canal do YouTube, PBC Brasil. Lá você vai ter todos os estudos ali da leitura bíblica diária. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior e quero agradecer à pastora Loide Ramos pelo espaço que eu estou tendo aqui para ministrar a palavra de Deus. Irmãos, hoje é meu último estudo aqui, eu vou até o capítulo 10. Na segunda-feira você terá, se Deus assim permitir, o nosso querido pastor Elias Santana. E o pastor Elias Santana vai continuar aí o estudo de 2 Samuel. Eu quero fazer uma pequena retrospectiva da minha participação aqui na leitura bíblica diária. Eu comecei falando lá do capítulo de número 6, onde Davi criou um desejo muito grande de trazer a arca para Jerusalém. Houve toda aquela problemática lá de Uzá morre, ele para ali o trajeto, e aí ele manda a arca para um homem chamado Obed-Edom, e depois ele consegue de forma correta trazer a arca e colocar em Jerusalém, porque Jerusalém tornou-se ali o centro religioso. Então ele traz a arca para Jerusalém. E aí depois, no capítulo 7, o grande desejo dele era construir o templo do tabernáculo para poder colocar ali o tabernáculo do Senhor, como se Deus morasse num local físico, num tabernáculo. O Senhor falou isso para ele: eu não moro, você não consegue me colocar em um local físico. Então nós vamos parar com isso agora. Você não vai construir nada. Eu vou levantar alguém da sua casa, e alguém da sua casa aí sim vai construir o templo e coisa e tal. Eu vou criar em ti, eu vou fazer de ti uma dinastia eterna. E nós explicamos que lá de Davi vem toda a linhagem, a descendência para o nascimento de Jesus. Por isso Jesus é chamado filho de Davi. Depois, no capítulo 8, Deus começa a dar várias vitórias para Davi. Davi vence os filisteus, Davi vence os amorreus, Davi vence vários povos ali, de Moabe, os moabitas, e Davi foi se fortalecendo, Davi foi ganhando fama, como bem disse o próprio Deus no capítulo 7, que Davi seria famoso, que Davi seria reconhecido, e que o nome do Senhor seria glorificado através das lutas e das grandes vitórias de Davi. Davi tem um grande aliado aqui, o aliado é o nosso Deus. Deus disse a Davi que ele teria vitórias. Deus disse a Davi que ele seria vitorioso. E ele está conseguindo não pela força da sua espada. Ele está conseguindo porque Deus está o ajudando, Deus está guardando, Deus está livrando. Então, quando nós chegamos no capítulo 9, nós vemos a grande preocupação de Davi em cuidar de Mefibosete. Por quê? Porque ele tinha feito uma aliança com seu pai chamado Jonatas. Porque logo após a vitória de Davi, lá com o gigante Golias, Jonatas ficou apaixonado por Davi. E eu disse na pregação que nada tem a ver com homossexualismo. Ele gostou tanto de Davi e resolveram fazer uma aliança para toda a vida. E quando chega no capítulo de número 9, onde o seu início de forma estranha começa lá no capítulo 21,
Porque lá no capítulo 21 é onde Mefibosete cai do colo de sua ama e aí ele fica paralítico, ele fica coxo de ambos os pés. E ele teve um problema que resultou em uma vida de humilhação, em uma vida de dificuldade, em uma vida de muito sofrimento. Mas aí Davi, pela aliança que teve com Jonatas, ele resolve colocar Mefibosete com toda a herança que era de Saul, seu avô, e de seu pai, Jonatas. Então aí nós chegamos aqui no capítulo 10. E quando nós chegamos aqui no capítulo 10, nós vemos Davi vencendo os amonitas e os sírios. Toda vez que Davi vence, ele se fortalece. Toda vez que Davi vence, ele se torna mais famoso. Ele se torna mais respeitado. Então Davi aqui vence os amonitas. A Bíblia diz, e eu estou lendo na tradução na linguagem de hoje, você tem aí na sua tela o texto bíblico, e aí diz aqui a palavra do Senhor. Algum tempo depois morreu o rei Naás, do país de Amon, e o seu filho Hanum se tornou rei. Certo? Então o que Davi fala no versículo 2? Eu serei bondoso com Hanum, assim como Naás, o seu pai, foi bondoso comigo. Eu estava lendo um comentário sobre esse texto. O fato de Naás ser bondoso para Davi não é porque gostava de Davi, não. É porque Davi, na visão de Naás, era inimigo de Saul. Então, na cabeça de Naás, bom, se ele é inimigo de Saul, então ele é meu amigo. Então, eu estava vendo esse comentário, é interessante deixar aqui para os irmãos. Então ele fala o seguinte: o seu pai foi bondoso comigo. Então o que Davi faz? Enviou mensageiros a Hanum para mostrar sua amizade. Porém, quando os mensageiros chegaram à cidade de Rabá, as autoridades amonitas disseram o rei: o Senhor pensa que é em honra de seu pai que Davi enviou estes homens para mostrar amizade? Você pensa que é por causa disso? É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões a fim de conhecerem a cidade para poderem destruí-la. Irmãos, Davi, ele está tentando, ele está saindo de Israel, certo? Isso aqui é como se fosse um presidente que quer fazer aliança com presidentes de outros países, certo? Uma relação internacional. Então, o que acontece? Ele está saindo de Israel e quer firmar alianças com outros países. Estamos falando do rei Amon e da Síria, fora de Israel. E aí, quando ele manda os mensageiros, os aliados do rei Hanum, as autoridades amonitas, chegam diante do rei como se fossem os assessores e fala o seguinte: não cai nessa não, meu amigo. Ele não está fazendo isso para mostrar amizade, não. É claro que não. Ele os mandou aqui como espiões, a fim de que conhecerem a cidade para poderem destruí-la. E não era isso, irmãos. Não era isso que Davi estava fazendo, não. Davi estava realmente tentando firmar uma amizade com o filho do rei Naás. Por quê? Porque o rei Naás tinha uma certa amizade com Davi. Quando Naás morre e assume o filho Hanum, ele quer fazer a mesma coisa com o filho. Mas aí o filho vai na besteira de cair no conselho dos seus assessores. E o que Hanum faz no versículo 4? Então Hanum pegou os mensageiros de Davi, raspou um lado da barba deles, que era uma das coisas mais humilhantes que tinha, corta suas roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Então olha só, hein? O camarada chega lá vestido e barbudo. Agora está sem a metade da barba e com a roupa ao ponto de aparecer as nádegas. Então isso foi uma humilhação muito, mas muito grande para esses homens. Uma humilhação sem comentário, não dá nem para poder descrever esta humilhação que esses homens aqui tiveram.
E aí, quando Davi soube disso, ele enviou outros mensageiros para se encontrarem com eles, porque eles estavam muito envergonhados. Davi mandou-lhes dizer que ficasse na cidade de Jericó e que só voltasse quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Então Davi aqui foi camarada. Falou, então é o seguinte, fica aí, esperem as suas barbas crescerem novamente e depois vocês então retornam. Os amonitas compreenderam que tinha feito de Davi um inimigo deles, certo? Eles sabiam que tinham feito algo terrível. E aí, o que eles fizeram, irmãos? Contrataram 20.000 soldados sírios da cidade de Bet-Reob e Zoba. E, além disso, também contrataram o rei da cidade de Maacá com 1.000 homens e 12.000 homens da cidade de Tobi. E aí, quem é que fica sabendo disso, irmãos? Davi. Davi soube disso e enviou contra eles Joabe com todos os melhores soldados do exército israelita. Ele pega os melhores soldados, escolhe a dedo os mais experientes, os mais capacitados, os mais habilidosos. Ele pega estes homens, os melhores soldados, e aí coloca na administração e coloca Joabe para encabeçar todo esse exército. Os amonitas saíram e tomaram posição na entrada da cidade de Rabá, enquanto os outros, os sírios, eu estou no versículo 8, enquanto os outros, os sírios de Zoba e de Reob, e os homens de Tobi e Maacá, tomaram posição em campo aberto. Então nós já estamos vendo aí que o palco está pronto aí para uma grande batalha. Uma batalha totalmente desnecessária. Totalmente desnecessária. E aí vem o versículo 9. Joabe viu que as tropas inimigas os atacariam pela frente e por trás. Então escolheu os melhores soldados de Israel e os colocou de frente para os sírios. Deixou o resto das suas tropas sob o comando de seu irmão Abisai, que as colocou de frente para os amonitas. Olha aí, irmãos. Joabe, muito experiente, consegue mais ou menos ver como... Isso aqui é um jogo, né? Vamos ver como é que ele vem e aí eu vou armar meu exército de acordo com a posição do inimigo. E o versículo 10 fala, deixou o resto das suas tropas sob o comando do seu irmão Abisai, eu já li aqui, né? Vamos para o 11. E Joabe disse a Abisai, se você perceber que os sírios estão me vencendo, venha me ajudar. E se os amonitas estiverem vencendo você, eu irei ajudá-lo. Então vamos lá, os sírios, quem iria atacar os sírios seria Joabe. Quem iria atacar os amonitas seria Abisai. E aí Joabe, pelo que parece aqui, é mais experiente do que Abisai, são irmãos. E aí Joabe fala no versículo 12, seja corajoso. Seja corajoso. Vamos lutar com firmeza pelo nosso povo e pela cidade nosso Deus. E que seja feita a vontade de Deus, o Senhor. Eu achei muito bonito essa fala de Joabe. Que seja feita a vontade de Deus. Muitas das vezes nós queremos que seja feita a nossa vontade. Porque na nossa cabeça, na nossa visão, na nossa percepção, a nossa vontade é a melhor. Mas muitas das vezes, desculpa a expressão, quebramos a cara, porque não chega nem perto da vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela tem que ser soberana, porque é a vontade de Deus. Versículo 13. Então Joabe e os seus soldados avançaram para atacar os sírios. E os sírios
fugiram. Os amonitas viram os sírios fugindo, então também fugiram de Abisai e voltaram para dentro da cidade. E Joabe parou de lutar contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Olha só, os amonitas viram os sírios fugindo, então também fugiram de Abisai. Quando os sírios viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, reuniram de novo todas as suas tropas. E aí o rei Hadadezer, que foi mencionado lá no capítulo 6, mandou chamar os sírios que estavam no lado leste do rio Eufrates. Então eles foram até a cidade de Elã, na frente deles ia Sobaque, o comandante do exército de Hadadezer. Quando Davi soube disso, reuniu as tropas israelitas, atravessou o rio Jordão e marchou para Elã. Lá os sírios tomaram posição de frente para os israelitas. E a Bíblia diz aqui que a luta começou. E os israelitas fizeram os sírios fugir. Davi e os seus soldados mataram 700 soldados que guiavam carros de guerra e 40.000 cavaleiros sírios. Irmãos, muita gente. Pensa num campo de batalha. Feriram também Sobaque, o comandante inimigo, que morreu ali mesmo no campo de batalha. Quando os reis que eram chefiados por Hadadezer viram que tinham sido vencidos pelos israelitas, fizeram paz com eles, ficando debaixo do seu poder. E os sírios ficaram com medo de ajudar de novo os amonitas. De novo os amonitas. Então, irmãos, nós vemos aqui um grande relato. Um relato da vitória de Davi sobre Amon e a Síria. E ele está colhendo fruto de sua obediência e dedicação. Ele está seguindo a vontade de Deus para a sua vocação. Triunfo após triunfos lhe são acrescentados. Davi está se fortalecendo. Davi está com Deus ao seu lado, ganhando todas as vitórias. Só que, claro, né, irmãos, a gente vê que isso requer uma dificuldade, uma disposição, tem muito cansaço aí, tem muitas noites em claros, tem muita estratégia, tem muito estudo, tem muita superação, tem muito trabalho árduo, não é assim facilzinho não. Isso é montando estratégia, é pensando, é analisando, é um quartel-general, um comando. E vem aqui, ó, ele vai estar por aqui, vai estar por aqui, vai cercar a cidade. E tem eu imagino um mapa na frente de Davi. E os melhores soldados, ó, eles vão vir por aqui, pelo leste, pelo oeste. Você tem que colocar tropas aqui. Vão pegar fulano, ele é experiente demais. Vão pegar ciclano. E vai montando o seu exército, pegando os seus melhores homens para poder ganhar todas as batalhas. E aí, irmãos, o que acontece? Davi tem feito de Deus o seu companheiro. Ele está vencendo as batalhas mais severas, triunfando sobre os seus inimigos. E aí nós temos que aprender que nós temos que ter Deus em todos os nossos passos. Aí sim nós teremos condições de vencer todos os nossos adversários e todos os obstáculos da nossa vida. Porque a nossa vida, irmãos, é muita dificuldade. Nós passamos por muitas lutas. Nós não teríamos vida fácil. O Senhor Jesus advertiu que teríamos tristezas, aflições. Mas nós temos que a cada dia estar animados. Porque se Jesus venceu o mundo, nós também, orando, buscando, clamando a Deus e tendo a força dele, nós também podemos vencer também todas as coisas. Porque nós temos um Deus que é triunfante. Nós temos um Deus que é vencedor. E assim como ele deu muitas vitórias a Davi, muitas conquistas a Davi, ele também pode nos abrir muitas portas para que tenhamos também muitas vitórias.
Uma coisa, irmãos, que nós podemos perceber é que, por conta de um conselho, nós vimos o problema que deu. O problema que deu. Ele foi manter uma relação internacional, ele foi pegar a sua liderança para expandir a sua influência para além das fronteiras de Israel. E por conta de um mensageiro que ouviu as palavras, ele simplesmente coloca de forma completamente truncada para o seu rei. E aí o que acontece? Eles expulsam os conselheiros de Davi, mensageiros, melhor dizendo, expulsam os mensageiros de Davi, cortam as suas barbas, cortam as suas vestes de forma humilhante. Era uma humilhação terrível. E aí o que acontece? Nós temos que entender que nós temos que ficar atentos às pessoas que estão nos aconselhando. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:33, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Então nós precisamos estar atentos com as pessoas que nós estamos elegendo para serem os nossos conselheiros. Porque dependendo da situação, elas vão exercer muita influência sobre os nossos corações. E os nossos corações, como diz a Bíblia, é enganoso. Então, por conta de um conselho, uma família pode ser destruída. Por conta de um conselho, uma empresa pode ser destruída, um casamento pode ser destruído. Por conta de um conselho, muitas pessoas podem sair da igreja por conta e por causa de maus conselheiros. Então nós precisamos pedir a Deus o quê? Que nos dê discernimento neste sentido. Porque isso, irmãos, trouxe uma consequência muito grande. Houve uma batalha desnecessária. Não precisava disso. Não precisava de nada disso. Eles só conseguiram deixar Davi com ódio. Davi foi na paz, Davi foi de forma pacífica, e eles só conseguiram colocar ódio no coração de Davi. E aí, irmãos, começa toda aquela história. Toda aquela guerra que nós acabamos de narrar aqui para os amados irmãos. A nossa vida é cheia de lutas. Nós enfrentamos desafios, enfrentamos obstáculos. Mas se a batalha não for, enfrentamos obstáculos, mas se a batalha não for realmente necessária, e se nós estivermos lutando contra algo que não deveria ter a nossa atenção, o fato é que muitas das lutas que enfrentamos na vida são desnecessárias, irmãos. Nós a criamos em nossas mentes e então gastamos nossa energia, tempo e recursos lutando contra elas. E aqui eu já perdi foi as contas de quantas vezes isso acontece comigo e às vezes continua acontecendo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, de não criar na nossa mente situações para que tenhamos que enfrentar lutas desnecessárias. Precisamos ter cuidado para nos concentrar no que realmente importa. E além disso, precisamos desenvolver a habilidade de conversar uns com os outros, de ouvir cada um, para que possamos orar, buscar a Deus, interceder e não cair na tentação ou na tentação não, poderia até usar aqui, mudar a palavra, não cair na cilada de ter uma batalha desnecessária. E aí, irmãos, para encerrar, no meio da batalha, Joabe coloca o seguinte: se for da vontade de Deus. Se for, vamos ver a vontade de Deus. Ou seja, o resultado não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus, o Deus Todo-Poderoso.
E isso demonstra o quê? Humildade e fé. Humildade e fé. E detalhe, no calor da batalha. E nós temos que ter esse tipo de humildade. É necessário. É necessário para que possamos seguir a vontade de Deus. E somente quando estamos dispostos a deixar nossos próprios desejos e planos, somos simplesmente alinhados com o plano divino. Somos simplesmente alinhados com o plano divino. E aí, irmãos, Davi venceu todos os exércitos. A paz se estabelece. E Davi vence as batalhas. Davi é vitorioso. E o nome do Senhor é glorificado e exaltado. Nos nossos dias, irmãos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra quem? Contra o diabo, seus demônios. Esta é a nossa luta, que precisa ser travada com quê? Com arma? Com espada? Com escudo? Não, irmãos, é com oração, com jejum e consagração. Oração, jejum e consagração. E se nós estamos lidando com intrigas e confusões desnecessárias, lutemos ao lado de Deus, do jeito certo, que a vitória virá na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, encerro aqui a minha participação. Que Deus possa abençoar a sua vida. E eu quero, antes de encerrar, pedir permissão aos irmãos, um minutinho, para falar do meu livro. O meu livro chegou pela editora Viseu, está aqui em minhas mãos. Estou muito feliz com o livro. É um livro evangelístico, não é um livro novo. Esse livro é desde 2009. Eu lancei em 2009. É novo pela editora Viseu. Mas esse livro é de 2009, é um livro mineiro. Eu estava pregando a palavra de Deus em Arinos, Minas Gerais, e lá aconteceu um episódio de um ex-traficante. E em cima desse episódio, desse ex-traficante, fui impulsionado por Deus a escrever esse livro. É um livro para ganhar almas. E eu peço a sua oração, irmãos. Peço a sua oração, eu peço a sua ajuda em oração para que alcance vidas. Esse livro eu já doei para um presídio de Lusiânia e eu fiquei muito feliz porque vidas lá se converteram. Então é um livro que eu tenho até doado e doei muito livros desse aqui e as pessoas têm lido e têm sido abençoadas. Então eu peço a sua oração para que as pessoas que possam ler esse livro sejam abençoadas. A editora Viseu está abrindo pontos de vendas aqui no Brasil pela Magazine Luiza, pela Shopee, pela Amazon, pela Livraria Cultura, pela lojas americanas e pelo site da própria editora. E além disso, ela está abrindo pontos de venda fora do país, como o Japão, inclusive está lá na moeda japonesa, acho que é o iene, alguma coisa assim. Está fazendo um ponto de venda na Alemanha, em Portugal e nos Estados Unidos. Eu sei que quando o livro cai na rede, já vira mundialmente, você pode comprar no mundo inteiro, mas a Viseu está colocando o livro em sites próprios, em sites de vendas do país. Então, existe um site no Japão muito forte que está colocando o livro lá. E se um japonesinho desse ler o livro e aceitar Jesus, já valeu todo o esforço da escrita desse livro. Então, é um livro para ganhar almas. Um livro para ganhar almas para Jesus. Ele traz 3 convites da parte de Cristo. Pessoas que estão cansadas, pessoas que pensam que são filhos, mas na verdade não são filhos de Deus, são apenas criaturas e pessoas que precisam de perdão. Pessoas que precisam aceitar a Jesus, serem perdoadas para ganharem a vida eterna. Então, o livro O Convite de Cristo
é um livro do pastor Heber Ramos, cria do nosso saudoso pastor Gedeon, da pastora Loide Ramos, do pastor Gedeon Júnior, porque é um livro que nós ministramos aqui de acordo com o que nós aprendemos na palavra de Deus. E eu aprendi aonde? Na Brasil para Cristo. Então é um livro fruto do nosso ministério. Se você quiser adquirir, basta me mandar um zap e eu te mando todas as coordenadas para fazer a compra do livro. Pessoas já compraram o e-book está custando R$ 8,91 e o físico R$ 39,90 pela Viseu. As outras plataformas estão um pouco mais, mas se você tem familiaridade com essas plataformas, Magazine Luiza, Americanas, enfim, você consegue desconto com o seu cartão e aí você consegue. Perdão pelo aviso aqui, viu, irmãos, mas eu senti necessidade de fazer. Então eu encerro aqui a minha participação. Segunda-feira que vem vai estar conosco o pastor Elias Santana. Muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.